Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Êxodo DT como você nunca viu. Ai, o meu telefone despencou. Ele estava no suporte, de repente despencou. Ainda bem que eu sou amador. Perdão, gente. Êxodo DT como você nunca viu. Esse vai ser Êxodo DT, como você nunca viu, 18 anexo. Porque eu estava fazendo a gravação, estava empolgado, de repente, acabou. A memória do meu celularzinho pifou. E eu já estava na conclusão. Então, para concluir, o capítulo 18, para resumir, ele fala dos levitas. Os levitas foram pessoas abençoadas por Deus, pessoas distintivas, separadas de Deus para um propósito especial. Então, os levitas eram pastores, na época sacerdotes, e ministradores do templo. Então, eles eram, quem não era sacerdote era ajudante. Então, existiam vários turnos e muita gente trabalhava. Então, eles ganharam essa distinção porque na batalha contra um mal, Moisés falou: quem está do nosso lado? Então, a tribo de Levi inteirinha ficou do lado de Deus. Por isso eles ganharam essa distinção. Em vez de Deus pegar o primogênito de cada família, ele pegou uma tribo inteira. E foi muito legal. E também, no final aqui do capítulo 18, ele fala do profeta. Fala assim, ó: sempre vou falar com vocês por meio do profeta. Então, se você não tem preconceito contra pastor, contra diácono, contra os dons espirituais, por que você vai ter preconceito contra o dom profético? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu não falo em nome da igreja, eu falo em nome meu mesmo, estou citando a igreja com todo respeito, porque eu sou parte integrante desse grupo, já faz mais de 3 décadas. Então aqui eu cresci, aprendi, me formei, estudei, inclusive teologia. Eu fiz um curso intensivo de teologia, 5 anos, com os maiores mestres da teologia adventista. Poderia até citar aqui homens adoráveis, maravilhosos: o Wilson Truvaiti, José Carlos Ramos, Dr. Horne Pereira. Esse homem, eu chamava ele de Horse, porque o nome dele é Horne. Eu chamava ele de Horse porque o homem era forte, com 80 e tantos anos, estava lá, e ele falava assim: eu sou igual navio de guerra, afundando e atirando. Adorava eles. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas quando eu fiz o curso, ele estava já bem velhinho, bem idoso. Ele era especialista em cristologia, também especialista em música. Ele tem um sermão aí na internet que ele rasga o verbo. Foram homens maravilhosos. E por que eu estou falando isso? Por isso que eu estou citando a igreja e estou fazendo essa... Eu sei que a gente pode até perder 1 ou 2 seguidores, mas fazer o quê? E eu estou aqui com o propósito de ser transparente. Então, eu não estou dizendo aqui as coisas como a igreja adventista acredita. Eu estou dizendo como eu acredito. Porque eu estou fazendo a leitura da Bíblia, diretamente da Bíblia, inclusive numa versão diferente da versão que a nossa igreja usa tradicionalmente, apesar que a nossa igreja
não tem, assim, preferência para traduções, não. Acho que aqui no Brasil ela usa João Ferreira de Almeida. É a versão que sempre aparece nos periódicos. E o capítulo 18 fala dos profetas, como que Deus vai falar através dos profetas, porque o povo não aguentaria se Deus descesse aqui no monte e começasse a falar com a gente. A gente seria exterminado, porque Deus é muito santo. Então a gente via aí esses evangélicos falando que viu Deus, foi Deus e Deus apareceu e o Espírito Santo desce lá no culto deles e, sabe, faz um auê. Não sei, não. A gente não pode fazer críticas, mas a Bíblia descreve outro tipo de comportamento, né, do cristão convertido. E no capítulo 18, também muito importante, fala assim, ó: não haja entre vocês, cristãos, como é que é? Prognosticadores, pessoas que consultam mortos, né? O espiritismo moderno, isso é tudo abominação a Deus. Sim. Se você está consultando mortos, você é abominável a Deus. Você precisa abandonar isso urgentemente. Por quê? Quem são os espíritos dos mortos consultados por esses infelizes? São espíritos enganadores, são demônios que tomam a forma humana e se fazem passar por pessoas. Inclusive, existem muitos religiosos que são cristãos que idolatram esses espíritos, dizendo que são as pessoas que morreram. Cuidado, fuja disso. O Brasil está em grande decadência espiritual muito por conta disso. A experiência do carnaval é uma infelicidade. Uma mulher nua é entronizada todo ano e desfila na avenida e a cada 4 minutos passa na sua tela GL Beleza. Lá na Europa eles fizeram isso só uma vez, quando entronizaram uma prostituta no lugar de Notre Dame, Nossa Senhora. Por isso, aquele continente está sofrendo as danuras até hoje. E aqui todo ano se repete, todo ano se repete. E o Brasil não desperta para isso, pelo amor de Deus, gente, isso não é de Deus. Essa festa parece muito com a festa feita lá quando Moisés estava no monte. O povo foi para folgar. Adianta, a igreja prega 40 dias de penitência e depois fala, podem ir todo mundo chafurdar na cinza? Misericórdia. É isso. Para encerrar esse anexo, permita-me ler a meditação do dia. Essa meditação está gostosinha, porque como estamos falando de Êxodo e Êxodo DT, e eles estavam ali no limiar de Canaã, eles estavam já sentindo o cheiro daquelas frutas saborosas, aquelas casas maravilhosas que eles iam habitar, iam ter água encanada, ai que delícia, chuveiro quente dentro de casa, ou frio, né, já que o deserto é tão quente. – 29 de janeiro, terça-feira. O cuidado de Deus por você.
Todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Esse é o objetivo dessas meditações. Despertar você para a presença de Cristo na vida humana. O próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. A oração precedia e santificava todo o ato de seu ministério. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. Essa noite eu orei 2 vezes. Eu oro diariamente às 3 da manhã. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, quando Deus me acorda. Mas essa noite, eu estava especialmente agradecido por uma bênção que o Senhor me concedeu. Depois eu vou contar a bênção aqui, um dia. E aí eu fiz o ritual da oração 2 vezes. Às 2 da manhã, porque eu acordei mais cedo. E aí quando eu acordei depois, às 3 horas em ponto, eu falei, Senhor, então eu vou fazer de novo. Faz de conta que eu não orei nada hoje, tá bom? E foi muito gostoso. Na segunda eu não fiz as petições e não pedi nada, só agradeci ao Senhor, né? E fiquei em silêncio por alguns momentos. Se o nosso Salvador, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores como somos sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Não nutra o pensamento de que, por haver cometido falhas, porque sua vida espiritual tem sido obscurecida pelos erros, seu Pai Celestial não o ama e não o ouve quando você ora. Sabe, eu tenho visto pessoas apontando o dedo. Mas você é pecador e está falando de Deus? Gente, Deus exige que sejamos pecadores. Não, ficou errado isso aí. Deus exige que, por sermos pecadores, nos encaminhemos a Ele. E isso é feito por meio da oração. A gente ora porque somos pecadores. Porque no Éden, antes do pecado, não havia oração. Não. O homem tinha acesso direto a Deus. Então, se ele falasse assim, ai, furei ali o dedo num galho de árvore, Deus na hora descia em pessoa e conversava com ele. Hoje Deus não faz mais isso. Por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. A gente não pode ver a Deus, porque seríamos fulminados instantaneamente. Então não pense que seus erros devem impedir você de orar. Não. Os seus erros te afastam de Deus. É por isso que você precisa orar com mais fervor. Mesmo sem vontade, vá lá, se ajoelhe e fale com seu Deus. Coisa alguma é grande demais para que ele não possa suportar, pois ele é quem mantém os mundos e governa o universo todo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não note. Não há um só capítulo da nossa existência que seja obscuro demais para que ele não possa ler. Nem dificuldade alguma, tão complicada que não possa resolver. Ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. Isso eu comentei ontem no comentário de ontem. Não é o tamanho de meu pecado que vai dizer se eu estou perdido ou salvo. Não. É o tamanho do reconhecimento de Deus que vai dizer.
Lembra do bom ladrão na cruz? Ele estava lá, era um dos pecadores mais terríveis da época. Ele matava, estuprava, roubava. E de repente ele viu Deus. Quando seus olhos se cruzaram com os olhos de Cristo, ele falou: Senhor, eu quero ir para o paraíso. Ele não falou: Senhor, eu posso ir? Eu sei que eu matei, roubei, estuprei. Não, ele falou: Senhor, eu quero ir. E o Senhor olhou para ele e disse: Não, você não pode ir porque você matou, roubou, estuprou, você cometeu o pecado capital. Você é mais pecador do que eu. Não. Estarás comigo no paraíso. Ponto. Não, não importa quão fundo você chafurdou na lama do pecado. Há salvação para todos. Quer um exemplo claro na Bíblia? Rei Nabucodonosor. Nabuco matava, trucidava e depois assava no forno. Deus fez ele virar um jumento. E ele relinchando, uma hora ele falou: Eu aceito, Senhor, a tua vontade. E se converteu. Aí ele escreveu um livro da Bíblia, um capítulo. O capítulo 4 de Daniel foi escrito por esse ex-incircunciso, que graças a Deus recebeu a maravilhosa notícia da salvação. Se tivermos o Senhor, Deus, sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ação de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Frequentemente nos sobrevirá um senso agradável e alegre da presença de Cristo. É verdade, eu sinto a presença de Jesus. É muito gostoso saber que alguém vela por mim. Como é maravilhoso que possamos orar eficazmente e que mortais indignos e falhos possuam o poder de apresentar a Deus seus pedidos. Que poder mais elevado seria possível o ser humano pedir do que este? Estar unido ao Deus infinito? O frágil e pecaminoso homem tem o privilégio de falar com o seu Criador, com o vigia das pessoas. Pronunciamos palavras que alcançam o trono do Rei do Universo. O arco-íris ao redor do trono é uma garantia de que Deus é fiel e de que nele não há mudança nem sombra alguma de variação. Quando a ele formos, confessando nossa indignidade e pecado, ele se compromete a atender-nos o clamor. A honra de seu trono foi-nos dada como penhor do cumprimento da sua palavra. Amém. Ó poderoso Deus, vigia das pessoas, elevamos a Ti em adoração o nosso pensamento, as nossas palavras. Abençoa, Senhor, os corajosos que resolveram clicar aqui nesse vídeo. Coloque sobre eles o seu Santo Espírito. Perdoa-lhes, Pai, todos os pecados. Limpa, Senhor, esse meu ouvinte, esse que está me vendo. Torne-o puro. Como aquele moço disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus respondeu na hora: Quero ser limpo. Então, Senhor, torna esses meus amigos, irmãos, ou esse estranho que eu nunca vi, mas que acabou caindo aqui no canal Vigia das Pessoas. Converta seu coração, Pai. Ouça as suas orações. Faça uma transformação, Senhor, nas nossas cidades, nos estados brasileiros, no nosso país. E também no mundo, Pai.
prepara-nos para o grande encontro com o Senhor nos ares. É em nome de Jesus que peço e agradeço. Amém. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, à meditação, oração e estudo da Bíblia, estarão em ligação direta com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre aqueles que os cercam. Nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe, que o vigia das pessoas te guarde, que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas te dê paz.